Iniciaremos esse tópico falando das equações lineares e, consequentemente, vamos discutir também os sistemas lineares. Esse é o nosso principal objetivo. Vamos iniciar com o conceito de linearidade. A ideia de linearidade, como o próprio nome sugere, é uma linha, uma reta, uma coleção de pontos alinhados. Nós queremos investigar como que isso se relaciona com equações e quais são as implicações gráficas. Então vamos explorar um pouco mais o conceito de equação. Equação, a ideia, a essência da equação é intimamente relacionada com o pressuposto de uma balança, o equilíbrio. A balança só fica nessa posição de equilíbrio se as quantidades em ambos os pratos, em ambos os lados, forem idênticas. E isso é o que faz uma equação. Às vezes as pessoas tendem a encontrar dificuldade na solução de equações, mas a ideia é quase que intuitiva. Vamos construir aqui uma situação hipotética para demonstrar isso. Vamos colocar aqui nos pratos da balança, de um lado 3 melancias idênticas e do outro lado 12 quilos. E aí vamos fazer a pergunta, quanto que pesa cada melancia? A maioria das pessoas acerta sem nem pensar muito. A pessoa vai dizer o seguinte, olha, cada melancia dessa daí vai pesar 4 quilos. Ou seja, se a balança pressupõe igualdade, de um lado tem 3 coisas iguais, do outro tem 12 quilos, é só pegar a quantidade desconhecida, que seriam as melancias, e dividir isso que seria 12, dividir isso em 3 partes iguais. É geralmente o que as pessoas fazem. Então fica resolvido o problema, de forma intuitiva. Mas se quiséssemos, poderíamos transformar esse problema em um problema algébrico. Ao invés de tratar melancias, poderíamos falar que a melancia é um valor x desconhecido. Daí teríamos que 3 vezes x seria igual a 12. E aí seria só passar o 3 para o outro lado dividindo. X seria 2 dividido por 3, x igual a 4. Ficaria resolvido também da mesma forma, só que agora deixa de ser um problema intuitivo e passa a ser um problema algébrico. Isso é para demonstrar que a essência das equações estão aqui nessa ideia de equilíbrio da balança. Mas precisamos de uma definição formal para equações. Então vamos fazer uma definição formal. O que é uma equação? Olha, antes de definir a equação, vamos aqui nos concentrar no que tem que ter em uma expressão matemática para que ela seja considerada equação. Toda equação tem que ter uma ou mais incógnitas precedidas de coeficientes. Tem que ter o sinal de igualdade. Se a expressão matemática não tiver sinal de igualdade, não é equação. É a questão da balança que nós havíamos falado. Tem que ter um ou mais termos independentes. Se tiver mais de um termo independente, você pode juntar esses termos, fazer as contas e consolidar tudo em um termo só. Então, na prática, teremos um termo só como termo independente da nossa equação. Então, vamos fazer uma representação aqui algébrica do que seria uma expressão matemática com esses 3 elementos aqui que destacamos. Ficaria assim, olha, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais reticências ANxN igual a B. Vamos explicar o que é cada coisa aqui. A1, A2, A3 até o AN, isso daqui são os coeficientes, tá? Então, os coeficientes na prática são números reais. No lugar de A1, A2, A3 até o AN, seria 2, menos 5, 3, raiz de 5, o número que quiséssemos. Tá? Esses seriam os coeficientes. x1, x2, x3, até um xn, seriam as incógnitas. Tá? Então, essas incógnitas, na prática, a gente chama elas de x, y, z, w. Ah, professor, por que colocou então x1, x2, x3 até xn? É porque tem problemas que envolvem muitas incógnitas. Imagine que você tivesse uma quantidade de incógnitas maior do que 26. Faltariam letras aí para você representar com o nosso alfabeto latino. Portanto, seria mais conveniente então usar uma letra só, que seria o x, e diferenciar as incógnitas pelos índices, A incógnita x de nome 1, a incógnita x de nome 2, a incógnita x de nome 3 e assim sucessivamente. Então, esse x1, x2, x3 até o xn é para te mostrar que as incógnitas podem ser diferentes e pode ser uma quantidade grande, desde que seja finito. Mas na prática, nos nossos exercícios, serão x, y, z, w. Geralmente as nossas equações
elas trabalham aí com 2, 3, estourando 4 incógnitas. Temos também o termo B, esse é o termo independente, e na prática vai ser um número real também. Tá? Então tá aí, essa é a estrutura de uma equação. Mas vamos chamar a atenção para um fato importante, que ó, a linearidade. Quando que eu vou dizer que uma equação é linear? Eu vou ter que ficar atento ao expoente das incógnitas. Se todos os expoentes das incógnitas forem iguais a 1, então a equação vai ser chamada de linear. Essa expressão que foi colocada aqui, A1x1 mais A2x2 mais A3x3, mais reticências até o mais a nxn igual a b, isso daqui é a representação de uma equação linear. Então, vamos fazer alguns exemplos para reforçar os elementos de uma equação e daqui a pouco a gente vai discutir também a questão da linearidade ou não da equação. Então, nesse primeiro exemplo, eu só quero ver se vocês estão compreendendo o que é coeficiente, o que é incógnito, o que é termo dependente. Então, temos aí, determine os coeficientes incógnitos e termo dependente da equação menos x ao quadrado mais 3x mais y sobre 5 igual a 10. Nesse caso, os coeficientes são menos 1, 3 e 1 quinto, porque menos 1 seria o coeficiente da incógnita x ao quadrado, o 3 positivo seria o coeficiente da incógnita x, e 1 quinto seria o coeficiente da incógnita y. As incógnitas são x e y, que são as letras que nós temos aí, as quantidades conhecidas. E o termo dependente seria o número 10. Então, está feito o exemplo 1. Já nesse exemplo 2, a gente vai discutir a questão da linearidade. Então, a gente vai identificar com a letra A as equações que forem lineares e com a letra B as equações que não forem lineares. Então, a primeira equação, 5x menos 2y igual a 6, ela é linear, porque todas as incógnitas têm expoente igual a 1. Tá, a equação número 2, x mais 4y menos z igual a 0. Também é linear, né? Poderia aqui ficar brincando também. Quais são os coeficientes? X o coeficiente é 1, o y o coeficiente é 4, z o coeficiente é menos 1. E o termo independente? O termo independente é um número que está sozinho, então só pode ser o 0. Todos os expoentes são iguais a 1, portanto essa equação é linear. Então, letra A para ela. Item 3, equação do item 3. X mais y menos z menos t igual a 0. Também é linear. Todas as incógnitas têm expoentes iguais a 1. Vou marcar a letra A para ela também. Já no item 4, x ao quadrado mais y igual a 10, nós vamos marcar a letra B, porque x tem expoente 2, o que contraria a nossa definição de linearidade. E no item 5, 3xy igual a 10, nós também marcaremos a letra B, porque por definição nós não podemos ter duas incógnitas no mesmo termo em equações lineares. Está feito o exemplo 2. Uma vez que já apresentamos os conceitos iniciais do tema equações, uma pergunta importante é essa: qual a definição de solução para uma equação? Será que essa definição tem a ver com o valor da incógnita? Será que é o valor do x, por exemplo? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Considere essa equação 3x menos 3 igual a 12. Vamos resolver isso. 3x é igual a 12 menos 3, 3x é igual a 9, x é igual a 9 dividido por 3, x é igual a 3. Será que vai ser essa a solução? Olha, não vai ser. Por quê? De forma proposital, nós erramos os cálculos. Tem um erro aí na conta. Da primeira para a segunda linha, ao invés de passar o 3 negativo para o outro lado como sendo mais 3, eu mantive o sinal, o que me gerou uma resposta incorreta. Então, dizer que a solução da equação é o valor encontrado para a incógnita é frágil, né? Porque a gente pode encontrar um valor que é fruto de um erro de cálculo. E isso, de forma alguma, seria a resposta para o valor de x, o valor procurado. Então, a gente mantém aí a pergunta, né? Qual é a definição para a solução de uma equação? Tá, vamos apresentá-la aqui, ó. Solução de uma equação é o valor da incógnita que torna verdadeira a sentença matemática. Essa é a definição formal. Vamos focar um pouco nessa definição aqui. Ó, nosso exemplo estava aqui, 3x menos 3 igual a 12. A gente tinha encontrado x igual a 3 por meio de um erro de cálculo. Vamos ver como que aquele x igual a 3 se comporta perante essa definição.
Se x é igual a 3, substituindo na sentença matemática, fica 3 vezes 3 menos 3 igual a 12. 3 vezes 3 dá 9, 9 menos 3 dá 6. Então, ficaria 6 igual a 12. Um absurdo. Ou seja, de fato, não teria menor cabimento x igual a 3 ser a solução dessa equação, porque não torna a sentença matemática verdadeira. Agora, se eu tomar x igual a 5 e fizer a substituição na sentença matemática, olha o que acontece. 3 vezes 5 menos 3 igual a 12. 3 vezes 5 dá 15 e 15 menos 3 dá 12. Portanto, 12 igual a 12, o que é verdade. Substituir x por 5 faz com que a sentença matemática fique verdadeira. Então, portanto, x igual a 5 tem que ser a solução da equação 3x menos 3 igual a 12. Tão importante quanto conhecer a definição formal do que é a solução de uma equação é ter clareza na quantidade de soluções que uma equação pode ter. Então vamos fazer uma pergunta para vocês, umas duas perguntas. Quantas soluções tem uma equação linear com uma única incógnita? Se eu te desse essa equação aqui, 5y mais 2 igual a 37, quantas soluções você acha que essa equação teria? Uma única solução? Sim, uma única solução. Seria y igual a 7, né? X igual a 7. Está errado aqui, que é y igual a 7. Por quê? Porque ao substituir 7 na sentença matemática, eu torno a sentença matemática verdadeira. Né? 5 vezes 7, 35. 35 mais 2, 37. 37 é igual a 37. Então, e não tem nenhuma outra resposta que possa validar essa equação. Apenas y igual a 7. Então, vamos lá. Quantas soluções tem uma equação linear com duas incógnitas? Será que é uma, duas, três? Se são duas, quais seriam essas soluções? Então vamos explorar um pouco aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, a equação 3x mais 2y é igual a 12. Essa aqui é uma equação linear com duas incógnitas. O coeficiente do x é 3, o coeficiente do y é 2 e o termo independente é 12. Vamos tentar encontrar uma solução aí para essa equação, um valor que substituído nas incógnitas faça a sentença ficar verdadeira. Ora, x igual a 2 e y igual a 3 é uma solução. Por quê? Porque se eu substituir o x por 2 e o y por 3, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 também dá 6, e 6 mais 6 dá 12. Validou a sentença matemática, portanto, x igual a 2 e y igual a 3 é a solução. Temos outra, x igual a 4 e y igual a 0. Se eu jogar 3 vezes 4 dá 12, 2 vezes 0 dá 0. Então, 12 mais 0 dá 12. Então, 4 e 0 também é solução. Então, se a equação com uma incógnita tem uma solução, será que a equação com duas incógnitas tem duas soluções? Ou tem mais? Tem mais. Ó, x igual a 0 e y igual a 6. Funciona? 3 vezes 0, 0. Mais 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. 0 mais 12 deu 12. Então, se eu jogar o x valendo 0 e o y valendo 6 na sentença matemática, esses valores validam a sentença, portanto, é solução. Então, a equação com duas incógnitas tem mais de duas soluções. Mas quantas seriam? Tem mais? Tem mais. X igual a 8, y igual a menos 6. Funciona? Funciona. 3 vezes 8, 24. 2 vezes menos 6, menos 12. 24 menos 12 dá 12. Validou a sentença. Pessoal, a gente poderia ficar aqui a noite inteira fazendo isso. Por quê? Uma equação linear com duas incógnitas, ela vai ter infinitas soluções. Como que eu posso convencer alguém disso? É bem simples. Só você falar para a pessoa assim, olha, a equação é 3x mais 2y é igual a 12. Escolhe aí qualquer número que você quiser, para x ou para y. Aí a pessoa vai escolher, eu quero que o x fique valendo, sei lá, 3. Então, você vai fazer 3 vezes 3, 9. Passa o 9 para o outro lado, subtraindo. É 12 menos 9. Tá? Vai dar 3. Passa o 2 dividindo, 3 sobre 2. Achou uma solução. Se o x for 3, o y tem que ser 3 sobre 2. Então, assim, você pode encontrar quantas soluções você quiser para essa equação linear. Porque, de fato, uma equação linear com duas incógnitas vai apresentar infinitas soluções. Vamos pegar essas soluções aqui e vamos representar isso em uma tabela. Então, vou colocar aqui uma tabela, os valores de x, os valores de y,
E eu vou pegando aqui, ó, as soluções que eu fui encontrando, 2 e 3, e jogo na tabela. 4 e 0, jogo na tabela. Com 3, 0 e 6, põe na tabela também. E 8 e menos 6, 8 com menos 6, está aqui. Teriam mais? Teriam mais, mas as que a gente supôs foram essas. Vamos deixar elas guardadas aqui, que no futuro pode ser que a gente precise. Então, falamos brevemente sobre alguns conceitos relacionados a equações, né, como os elementos da equação, definição de equação linear, a definição formal de solução de uma equação, a quantidade de solução da equação dependendo da quantidade de incógnitas, e acaba se tornando indispensável falar sobre o plano cartesiano. Por mais que seja um conceito tratado constantemente aí por outras disciplinas, e você deve trabalhar com isso o tempo inteiro, mas a gente quer reforçar um pouco essa teoria. Então vamos apresentar aqui uma malha quadriculada, inserir aqui um eixo horizontal descrito pela letra X e o monomial de eixo das abscissas. Vou implantar aqui nesse sistema também um eixo vertical, vou descrever pela letra Y e vou chamá-lo de eixo das ordenadas. O sistema de eixos x e y, né, abscissas e ordenadas, constitui aquilo que nós conhecemos por plano cartesiano. O cartesiano, na verdade, é uma homenagem a esse cara aí, o René Descartes, que foi quem idealizou essa estrutura, tá? Aquela obra intitulada O Discurso do Método. Bom, qual foi a ideia do René Descartes? Até ali pela época em que ele viveu, um ponto era uma coisa material. Você tinha que desenhar esse pontinho aqui para você estudá-lo ou se referir a ele. E aí o René Descartes pensou o seguinte, olha, eu posso me referir a um ponto sem a necessidade de desenhá-lo. Eu posso associar esse ponto a um valor no x, que nesse caso aqui é o número 1, ele girando aí. E eu posso associar esse ponto aqui que eu acabei nomeando aqui de ponto A um valor no y, que seria aqui o 3, tá? E aí eu posso descrever o ponto A como sendo uma dupla de números. Então, se eu disser para alguém, considera, por favor, A igual 1 e 3, a pessoa pega um plano cartesiano e marca ali, vai no x valendo 1, sobe até encontrar o y valendo 3 e chegou no lugar que a gente quer, as coordenadas que foram dadas. Essa coordenada, que é feita por uma dupla de números e que representa um ponto, dá virtualidade para esse ponto. Tá? E essas coordenadas eu vou chamar de par ordenado. Um par ordenado sempre vai ser isso. O primeiro número falando a coordenada em x, o segundo número falando a coordenada em y. Essa estrutura vai ser importante para a continuidade da nossa discussão. Equações lineares e retas. O primeiro slide que nós apresentamos tinha um conceito de linearidade, como linha, reta, pontos alinhados. E depois nós falamos um pouco sobre equações lineares, que têm todos os expoentes iguais a 1. Mas esse por si só não vincula, né, os dois conceitos. Para isso a gente vai ter que retomar aqui uma equação que nós já apresentamos, que é a equação 3x mais 2y igual a 12. Essa é uma equação linear com duas incógnitas e que, sabidamente, nas nossas discussões, apresentará infinitas soluções. Eu já até tenho algumas soluções que a gente separou em um slide anterior e elas estão aqui. Então, tem uma quantidade finita, mas eu sei que se quiséssemos continuar buscando soluções, teríamos a possibilidade de obter infinitas soluções. O interessante é que nessa tabela XY, com as soluções que foram apresentadas, eu posso extrapolar um pouco as ideias e pensar que esses xy, na verdade, são pares ordenados. E aí, cada solução dessa seria um par ordenado. A primeira, 2 e 3. A segunda, 4 e 0. A terceira, 0 e 6. A quarta, 8 e menos 6. E assim sucessivamente. Teríamos infinitos pares ordenados. Agora há pouco falamos um pouco, reforçamos aí as nossas ideias sobre o plano cartesiano. Podemos agora exibir aqui um plano cartesiano e já que temos soluções que são tratadas como pares ordenados, começar a marcar esses pares ordenados em um plano cartesiano. Então vamos fazer isso, 2 e 3. Pronto, marquei. 2 no x, 3 no y. 4 no x, 0 no y. Vou até o x valendo 4 e não subo. Então o ponto fica ali em cima do eixo das abscissas. 0 no x, 6 no y.
Vou até o x valendo 0 e subo até o número 6. Marque o ponto. 8 com menos 6. Então, vou até o x valendo 8 e desço até o y que vale menos 6 encontrar com o x valendo 8. Pronto, marcou aqui. Pronto, tem 4 pontos marcados. Poderia continuar marcando? Poderia, tem infinitas soluções. Por exemplo, posso marcar aqui 6 com menos 3. É a solução da equação? 3 vezes 6, 18. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 18 menos 6 dá 12. Então, 6 com menos 3 também seria solução. E assim como eu marquei essa, eu poderia marcar quantas eu quisesse. E seriam tantas, mais tantas, que essas bolinhas começariam a se aproximar umas das outras. Até que, no final das contas, nós olharíamos para o gráfico e perceberíamos isso, formação de uma reta. Então, a equação linear vincula-se com retas, porque na verdade uma reta nada mais é do que um agrupamento de infinitas soluções de uma equação linear com duas incógnitas. E assim, nós podemos continuar, temos agora ciência de que uma reta nada mais é do que infinitas soluções de uma equação linear com duas incógnitas. E aí temos todos os elementos necessários para abordar o tópico sistemas lineares. Sistema de equações lineares. Então vamos agora oferecer uma definição formal para sistema linear. Vamos chamar de sistema linear M por N o conjunto S que contenha M equações lineares com N incógnitas. E assim vamos representá-lo. Chave, representando um conjunto, e aí nós temos uma primeira equação linear com N incógnitas, temos uma segunda equação linear com N incógnitas, assim sucessivamente, até que eu chegue a uma quantidade M de equações lineares com N incógnitas. É interessante definir dessa maneira, porque eu posso começar a observar uma estrutura matricial dentro do sistema. Se eu quiser me referir ao coeficiente da primeira incógnita, eu vou dizer que é o coeficiente do termo que ocupa a primeira linha e a primeira coluna. Olha lá, A11, coeficiente do termo x1, que seria a nossa primeira incógnita. E assim sucessivamente. Se eu me referir ao coeficiente 23, 2 com 3, eu estou me referindo ao coeficiente que ocupa a posição na segunda linha e na terceira coluna. Essa relação entre sistemas lineares e matrizes, ela existe. Nós vamos aprofundar bastante essa relação nos próximos tópicos. No primeiro momento, eu quero só apresentar a definição e mostrar alguns exemplos de sistemas, sisteminhas, oferecer alguns métodos de solução e a gente vai aprofundando gradativamente. Então, temos alguns exemplos. Está aí, um sistema linear 2x2, duas equações, duas incógnitas. Sistema linear 3x3, tem 3 equações, 3 incógnitas. E aqui um sistema linear 4x4, 4 equações, 4 incógnitas. Poderia ter também 5x5, 6x6 e assim sucessivamente. Talvez alguns perguntem, professor, será que é possível ter um sistema linear com 3 incógnitas e 2 equações? Sim, é possível. Se isso ocorre, nós temos condições de classificar os nossos sistemas, no sentido de que, se a quantidade de equações incógnitas é a mesma, o sistema é chamado de sistema quadrado. Se a quantidade de incógnitas é superior à quantidade de equações, nós diremos que o sistema é retangular. Creio que todos perceberam a importância de definir solução de uma equação linear. O que nós queremos agora é oferecer uma definição formal para a solução de um sistema linear. Então vamos ver como é que fica. Nós vamos falar que um conjunto de números α1, α2, α3, até um αn, que isso é solução do sistema linear quando esse conjunto for solução de todas as equações que compõem o sistema linear. Professor, achei muito confuso. Tá, não tem problema. Vamos ver aqui alguns exemplos para ver se ajuda a clarear essa ideia. Vamos lá. 5 e 1
é solução do sistema 2x mais 3y igual a 13, 3x menos 5y igual a 10. Por quê? Porque o 5 e 1 ele vai validar todas as equações que estão no sistema. Foi isso que aquela última definição nossa nos disse. Vamos verificar se isso acontece? Vamos substituir o x por 5 e y por 1 em todas as equações e ver se dá certinho. 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 1, 3. 10 mais 3, 13. Verificou a primeira. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 1, 5. 15 menos 5, 10. Verificou a segunda. Aí nós temos outra opção. 0, 2 e 5 não é solução desse sistema. Verifique. Será que 0, 2 e 5 não é solução? Por quê? Olha lá, ó, se eu pegar 0, 2 e 5 e substituir na última, x vale 0, y vale 2. Então 0 mais 2 deu 2. O z vale 5. Então 2 menos 5 dá menos 3. Verificou a terceira. Mas será que não é solução? Não é. Porque se eu substituir, por exemplo, na primeira, vai dar 0 mais 4 menos 15. 4 menos 15 dá menos 11. Diferente de 1, né? Ou seja, se essa tripla de números não valida todas as equações do sistema, ela não pode ser chamada de solução do sistema, por mais que ela valide uma das equações. Abordaremos agora procedimentos para encontrar a solução do sistema linear. Vamos apresentar o método geométrico da adição e da substituição. A indicação é que isso seja utilizado para o cálculo da solução de sistemas lineares de ordem 2x2 e 3x3, no primeiro momento. Para sistemas com ordens maiores, nós temos outros procedimentos mais eficientes. Esses serão trabalhados no próximo tópico. Procedimento geométrico para a solução de sistemas 2x2. O que nós vamos fazer agora é uma construção geométrica que permitirá resolver um sistema apenas pela análise gráfica. Para isso, nós temos algumas exigências. A primeira é que você tenha um papel quadriculado, porque se o desenho ficar mal feito, não funciona. E a segunda é que tenha-se uma régua em mãos. Então, funciona assim. Vamos pegar aqui um exemplo. Encontre a solução do sistema 3x menos y igual a 10, 2x mais 5y igual a 1 pelo método geométrico. Bom, primeiro passo, você vai ter que pegar duas soluções de cada uma das equações. A gente sabe que tratam-se de duas equações dos sistemas, né? E são equações com duas incógnitas, então certamente existem infinitas soluções para cada uma dessas duas equações. Você vai ter que escolher duas soluções aleatórias aí para cada uma dessas equações. Então, eu vou pegar a primeira equação, que é 3x menos y igual a 10, e vou supor que as soluções 2 e menos 4 e 4 e 2. Observe que esses dois pares ordenados são soluções da equação. Se eu pegar x valendo 2 e y valendo menos 4, 3 vezes 2, 6, menos 4 dá mais 4. 6 mais 4 dá 10, 10 é igual a 10. Verifique a primeira equação. 4 e 2, 3 vezes 4, 12, menos 2, 12 menos 2 dá 10. Então, 10 igual a 10, verifica a primeira equação. E nesse caso não é solução da segunda, tá? Eu preciso só de garantir que eu tenha duas soluções da primeira, que não precisa ser solução da segunda. Não preciso verificar a segunda também, porque eu não estou ainda querendo a solução do sistema, só a solução das equações que compõem o sistema. Depois eu vou pegar aqui a segunda equação e vou buscar dentre as infinitas soluções que ela tem duas soluções, quaisquer. Então eu escolhi aqui a solução menos 2 e 1 e a solução 8 e menos 3. Tá? Então o primeiro passo é isso, é você olhar para o sistema e tentar perceber duas soluções de cada uma das equações. Segundo passo, marcar essas soluções que você separou, essas quatro soluções, no plano cartesiano. Então você pega aqui um plano cartesiano e faz a marcação dos pontos. Então vou marcar 2 com menos 4, feito 4 e 2. Então 4 no x até encontrar 2 no y. Está feito aqui também. Então marquei as duas soluções da primeira equação. E agora eu vou marcar as duas soluções da segunda equação. Menos 2 no x encontrando com 1 no y, está aqui. E depois 8 no x encontrando com menos 3 no y, feito aqui. Já assinalei todos os pontos no gráfico. Em seguida, terceiro passo, em cada equação liga os pares de solução. Então, na primeira equação, eu tenho dois pares de solução, que é 2 com menos 4, 4 e 2. Eu vou ligar por uma reta. Está feita aqui a reta vermelha, ligando as duas soluções que eu marquei
para a equação 3x menos y igual a 10. Vou fazer a mesma coisa para a equação 2x mais 5y igual a 1. Eu separei as soluções menos 2 e 1 e 8 com menos 3. Vou ligar essas duas soluções com uma retazinha azul. Pronto, liguei. E essa reta representa a equação 2x mais 5y igual a 1. Praticamente está resolvido o problema, porque a solução do sistema é o ponto de interseção das retas. Então agora eu venho aqui e tento localizar, por meio do papel quadriculado, as coordenadas desse ponto de interseção. Então o ponto de interseção está aqui, de amarelinho. Vou chamar esse ponto de interseção de S, tá? E isso daqui é a solução do meu sistema. As coordenadas desse ponto, nesse caso, são 3 no x, menos 1 no y, e fica resolvido o problema. Método da adição. Esse é mais um método para encontrar a solução de um sistema linear. É um método muito útil para ser utilizado em sistemas 2x2 e pode também ser utilizado em outros sistemas de ordem superior. Esse método ele consiste em eliminar uma das incógnitas com a soma termo a termo das equações. Muitas vezes, para que você consiga alcançar esse objetivo, torna-se necessário multiplicar ambos os lados das equações por um número fixo, por uma constante. Vamos fazer um exemplo para ver como isso ocorre na prática. Exemplo, resolva o sistema 2x mais 3y igual a 16, 5x menos y igual a 23 pelo método da adição. Então, é um procedimento em 4 passos. O primeiro, a gente vai escolher se a gente quer eliminar o x ou o y. Tá? Então, está aqui o nosso sistema. Você poderia escolher tanto o x quanto o y. Eu vou escolher aqui o x. Então, está aqui, marquei o x, quero eliminar essa incógnita. Vamos continuar. Segundo passo. Verifique se os coeficientes da incógnita que será eliminada possuem sinais iguais ou sinais contrários. Como nós vamos eliminar o x, o coeficiente do x em cima é 2 e embaixo é 5, e os dois são positivos. Nesse caso, você tem que variar o sinal. Então, você vai ter que colocar um sinal de menos ou no número que vai multiplicar a primeira equação ou no número que vai multiplicar a segunda equação. Eu vou escolher colocar o sinal negativo no número que for multiplicar a primeira equação. Então, vou deixar aqui um sinal negativo já pronto, aguardando esse número. Terceiro passo, você vai multiplicar os dois lados das equações pelos coeficientes da incógnita que será eliminada, mas é o coeficiente da incógnita que pertence a outra equação. Então, na primeira equação, você vai multiplicar ela pelo coeficiente da incógnita x, porém, o coeficiente da incógnita x que está na equação de baixo. Tá? E na equação de baixo, você também vai multiplicar pelo coeficiente da incógnita x, porém pelo coeficiente da incógnita x que está na equação de cima. É invertido, é o coeficiente que está presente na outra equação. Então vamos lá, quem vai multiplicar embaixo vai ser o número 2. Então vou colocar aqui o sinal de negativo e vai vir o 2 aqui multiplicando. E em cima vai ser o número 5, né? Então está aqui vezes menos 5, porque o sinal de menos já estava lá aguardando. Fazendo essas multiplicações, termo a termo, menos 5 vezes 2, menos 5 vezes 3, menos 5 vezes 16. Eu vou achar isso aí, ó, menos 10x, menos 15y igual a menos 80. E fazendo as multiplicações termo a termo embaixo, 2 vezes 5x dá 10x, 2 vezes menos y dá menos 2y e 2 vezes 23 dá 46. Tá feito. Quarto passo. Some as equações e encontre o valor da primeira incógnita. A segunda incógnita poderá ser obtida com uma substituição simples. Então, agora eu venho aqui e somo as duas equações. Menos 10x somado com 10x, cancela. Menos 15y somado com menos 2y, menos 17y. Menos 80 somado com 46, menos 34. Eu vou multiplicar isso por menos 1 para consertar os sinais. Tenho 17y igual a 34, passar o 17 para o outro lado dividindo, e o y só pode ser 2. Então, já achei o valor da primeira incógnita. Para achar a segunda, eu faço uma substituição simples. Substituo y igual a menos 2 na segunda equação. Então, vai ficar 5 vezes x menos o y, que é 2. Isso tem que ser igual a 23. Passo 2 para o outro lado somando. 5x é igual a 23 mais 2. 5x é igual a 25, portanto, x só pode ser igual a 5. E assim, está resolvido o meu sistema. A solução do sistema é x vale 5, y vale 2.
O método da substituição, ele consiste em isolar uma incógnita em uma das equações e depois substituir esse valor isolado na outra equação que ainda não tiver sido utilizado. Vamos fazer um exemplo para ver como que isso ocorre na prática. Exemplo. Resolva o sistema menos 7x mais 3y igual a menos 31, 3x menos 2y igual a 13 pelo método da substituição. O primeiro passo é você escolher uma das equações, escolher uma das incógnitas para isolar. Então, eu vou escolher aqui, está aqui meu sistema, escolho a segunda equação e na segunda equação eu vou isolar a incógnita x. Então, volto aqui à estaca zero. Já fiz as minhas escolhas e vou promover esse isolamento, isolando x na segunda equação. Então, vou pegar a segunda equação, 3x, e vou passar o 2y negativo para o outro lado. Vai ficar igual a 13 mais 2y. Na sequência, passo 3 dividindo. 13 mais 2y dividido por 3. Feito. Isolei o x na segunda equação. Segundo passo. Vou substituir a incógnita que eu acabei de isolar na equação que eu ainda não utilizei. Então, como eu só usei a segunda equação até agora, eu tenho que substituir o x na primeira. Portanto, vou substituir o valor de x na primeira equação. Então, vai ficar assim. Menos 7 vezes o valor de x, que é 13 mais 2y dividido por 3, mais 3y igual a menos 31. Fazendo as contas, se somente se, menos 91 menos 14y dividido por 3, mais 3y igual a menos 31. Se somente se, tirou o MMC, faça as contas, menos 91 menos 14y mais 9y dividido por 3 tem que ser igual a menos 31. Nesse caso, você pode juntar menos 14y mais 9y e passar o 3 para o outro lado multiplicando. Se somente se, menos 91 menos 5y é igual a menos 93. Bom, nesse caso, passo o 93 para o outro lado, então, e o menos 5y para o lado direito. Então, o menos 93 está do lado direito, vem para o lado esquerdo, e o menos 5y está do lado esquerdo, vai para o lado direito. Com isso, você terá 5y igual a 2, e aí y só pode ser igual a 2/5, porque o 5 vai passar dividindo. Tendo o valor de y, a etapa final consiste em ir lá e substituir o valor de y no valor de x. Então, substituindo o valor de y no valor de x, nós teremos x igual a 13 mais 2 vezes y, que é 2/5 dividido por 3. Então, em cima você tem uma multiplicação de fração, que vai dar 4/5. Depois você tem que tirar MMC e somar, 13 mais 4/5, que vai dar 13 mais 4/5 vai dar 69/5. E depois, para encerrar, uma divisão de fração, 69/5 dividido por 3, que é 69/15. E assim fica resolvido o sistema com a solução. X vale 69/15 e y vale 2/5.